Importante falar para todos a importância da cultura na história. Até agora já falamos sobre o que é história, a importância da história na sociedade, os períodos da história ao longo da Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, a importância da valorização da história do nosso país. E agora nós vamos falar sobre a questão do que é cultura, a importância da cultura para o nosso desenvolvimento, não somente da nossa nação, mas para entender a ação da cultura em todo o nosso planeta. Então vamos começar aqui com uma breve explicação do que vem a ser cultura. Cultura é um conceito amplo que representa o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Ela é repassada através da comunicação e imitação às gerações seguintes. Dessa forma, a cultura representa o patrimônio social de um grupo, sendo a soma de padrões dos comportamentos e que envolve conhecimentos, experiências, atitudes, valores, crenças, religião, língua, hierarquia, relações espaciais, noção de tempo, conceitos de universo. Nessa primeira definição aqui, nós percebemos então o quanto que a história ela tem na cultura um ponto central, um momento muito marcante e importante para todos, e isso significa então que não tem maior sentido, uma relevância, se você não sabe o que é cultura e como essas manifestações culturais estão presentes no nosso dia a dia. E aí a história nos ajuda a entender essa cultura desde os primórdios até a nossa realidade contemporânea. E aí a gente vê os vários aspectos da cultura, que está bem colocado aqui nesse texto que eu separei, que é a parte justamente que coloca sobre os valores, as crenças, a religião, as atitudes, experiências, conhecimentos, a linguagem, a língua, né, a hierarquia, as relações espaciais, noção de tempo, conceitos de universo. Então, tudo isso enriquece o nosso ser humano na Terra e o desenvolvimento da humanidade ao longo dos séculos. Esse tempo, né, atual que nós estamos vivenciando, nosso tempo presente, a nossa realidade presente, nós vemos aí muito marcante a cultura sendo, em vários momentos, sendo desrespeitada, sendo desvalorizada e tendo aí uma primazia, uma busca de mostrar apenas a cultura dos mais fortes, a cultura daqueles que detêm o poder. Então, isso não é algo correto para nós. Nós precisamos entender a cultura para respeitar, valorizar e buscar conviver pacificamente entre as pessoas. E aí, cada um desses aspectos, a gente vai estar falando mais à frente sobre eles. A cultura também pode ser definida como comportamento por meio da aprendizagem social. Essa dinâmica faz dela uma poderosa ferramenta para a sobrevivência humana e tornou-se o foco central da antropologia desde os estudos do britânico Edward Taylor. Uma frase importante dele, né, sobre a cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Eu já falei, procurei explicar, discorrer um pouco sobre essa vivência, essa convivência em sociedade. E esse senso aí de cultura, de diversidade cultural, que nós vamos falar mais à frente, ele é muito importante para que vivamos realmente
em sociedade de uma maneira harmoniosa e pacífica, num sentido de realmente querer o bem do próximo e querer o desenvolvimento da humanidade como um todo. Eu falei também sobre a questão da história como disciplina que envolve outras áreas do saber, do conhecimento, e essas áreas elas se comunicam como tem uma ligação, como a sociologia, como a filosofia, sociologia, filosofia, essa questão do estudo da humanidade, dos primórdios, as transformações em cada sociedade, civilização, a partir de características que vêm da, da religião, da pintura, da comunicação, tudo isso, esses traços, são características da cultura e para cada país, para cada cidade, estado, é um enriquecimento e é algo que deve ser aprofundado. E trabalhar isso também à luz de outras disciplinas, como a sociologia, é importante. Então, vejam a cultura na sociologia. A cultura na sociologia representa o conjunto de saberes e tradições de um povo. Estes são produzidos pela interação social entre os indivíduos de uma comunidade ou sociedade. A partir das necessidades humanas, vão sendo moldados e criados padrões e comportamentos que geram uma determinada estrutura e organização social. Vale lembrar que nenhuma cultura deve ser considerada superior à outra. O que existe são diferenças culturais entre os diversos grupos. Ao fazer juízo de valor sobre algum aspecto externo à sua cultura, podemos estar sendo etnocêntricos. Até aqui, a gente já teve, então, a importância, né, de valorizar a sua e também a cultura dos outros, e não achar que a sua cultura, a sua forma de pensar, de se desenvolver, de estar no mundo, em sociedade, é melhor ou maior que a do outro. Porque aí, para realmente gerar uma boa convivência pacífica e duradoura, e que a gente possa também fazer história, né? Deixar a história aí para as futuras gerações, uma história positiva, uma história construtiva, é importante ter essa noção e esse respeito e essa valorização por igual. Aqui apareceu já um conceito que eu vou estar explicando logo abaixo aqui, né, que é o etnocentrismo. Então, esses conceitos, à medida que eles forem aparecendo no texto que eu estou lendo, estou explicando, que eu estou trazendo como elemento que nos ajuda a entender o alcance, o valor da cultura, a aplicação da cultura na história da humanidade, desde o início, passando pelos períodos da história até chegarmos hoje à contemporaneidade, é importante, então, entender, conhecer um pouco, ou como aplicar este conhecimento, essas noções, essa prática no nosso agir em sociedade, no nosso agir ensinando, convivendo. Então, o que é o etnocentrismo? O etnocentrismo ocorre quando consideramos nossos hábitos ou condutas superiores aos de outrem, e isso pode gerar preconceitos não fundamentados. Então, aqui eu não vou aprofundar no que vem a ser, né, o etnocentrismo com mais detalhes, mas aqui uma primeira consideração, uma primeira definição está colocada. Então, aí, num outro momento, a gente volta e coloca alguns detalhes aí sobre o etnocentrismo.
Bom, convivência, sociedade, cultura, a história nas diferentes culturas, nos diferentes períodos, necessita de uma interação. Então, importante também colocar, como seres humanos, nós somos seres de interação. Então, essa interação, ela é necessária. E só nós vamos realmente desenvolver uma ação, uma cultura duradoura, um senso de respeito para com o outro, para com a crença, a religião, a expressão cultural do outro, a partir dessa interação social. Esse também um conceito interessante que vale depois ser lido e pesquisado, né? Então, aqui nós temos detalhes do etnocentrismo, interação social, e agora também deixo uma outra referência, uma outra busca, que seria a questão do relativismo cultural. Ou seja, características, algo que é muito próprio, relativo a cada cultura, a cada expressão cultural de uma determinada região, de uma determinada civilização. Aprofundando, avançando um pouco mais, vamos ver agora os tipos de cultura. Nós temos aí a cultura de massa. Lembrando aqui que esse nosso estudo, essas explicações, não é algo que está apenas registrado nos livros, nos sites, nos vídeos, ou algo para ser decorado, mas para ser entendido e aplicado, comparado no nosso cotidiano. Eu costumo muito buscar a interação, a colocação entre história e sociedade, história e cotidiano, para que nós tenhamos essa noção, então, dessa aplicação da história hoje, do pensar, do entender, do valorizar os fatos, as criações, os pensamentos, a diversidade hoje. E aí, então, vamos entender agora o que vem a ser cultura de massa. A cultura de massa é o conjunto de ideias e de valores que se desenvolve tendo como ponto de partida a mesma mídia, notícia, música ou arte. Ela é transmitida sem considerar as especificidades locais ou regionais. A cultura de massa é usada para promover o consumismo entre os indivíduos, sendo um comportamento típico do capitalismo, que foi expandido de maneira drástica a partir dos séculos 19 e 20. Então, aqui falei um pouco sobre o capitalismo, que está aí, né? E a gente vê aí os reflexos do capitalismo, as questões de uma sociedade capitalista. Então, dentro da cultura de massa se faz presente aí, né, nós temos então esse comportamento típico aí do capitalismo. Um outro detalhe aqui, né, fica como uma ideia, um incentivo para complementar as leituras, mais curiosidades, mais sobre a cultura de massa. Nós vamos agora para a cultura erudita. E aí, então, o que vem a ser essa cultura erudita? Diferente da cultura de massa, a cultura erudita é resultado do conhecimento adquirido por meio da pesquisa e do estudo nos mais diferentes campos. Não é ofertado massivamente, está disponível a todos e representa uma forma de diferenciação social permitida pelo acesso ao conhecimento. Como exemplos, temos exposições artísticas, apresentações teatrais e concertos. Então, vamos lá. Cultura de massa e cultura erudita. Quando nós falamos de valorização, de diversidade,
de desenvolvimento humano no sentido de transformar e desenvolver história, desenvolver pintura. Nós temos aqui, através da cultura erudita, e é preciso até que se coloque mais de maior ênfase. Então, assim, é muito importante valorizar as peças teatrais, a música erudita, a questão dos concertos. Então, quando a gente diz que você tem cultura, tem um respeito, um apreço pela cultura, é importante colocar esses elementos que fazem parte. E a cultura erudita está dentro desses elementos. A valorização dos atores que produzem as peças de teatro, daqueles também, dos músicos. Então, tudo isso, desde dos primeiros músicos, da primeira noção de música erudita, de cultura erudita, tudo isso é essencial e é algo que deve ser resgatado. Então, ao longo de todo esse nosso estudo de história, é importante estar aplicando isso. E aí eu deixo uma pergunta. Você já foi a um teatro? Já foi a uma peça de teatro, por exemplo? Como que, voltando também na questão da cultura de massa, o que você tem em relação à cultura de massa? Quais são os meios que você usa para se informar, para buscar uma propaganda, uma notícia, ou até mesmo para aprender, porque muitas das vezes a gente aprende lendo, ouvindo dos outros, mas também há formas de se aprender aí através de uma música, de participar de um concerto, de ir ao teatro. Então, tudo isso aí são elementos, são características, são aspectos que nos fazem aprender e desenvolver mais, com certeza. Cultura popular. A cultura popular está intimamente relacionada com as tradições e os saberes, os quais são determinados pelo povo. Por exemplo, as festas, o folclore, o artesanato, as músicas e a dança. Em oposição à cultura erudita, ela ocorre de forma espontânea e orgânica. Portanto, não está associada aos equipamentos culturais, como os museus, cinemas, bibliotecas e etc. A cultura popular, nós estamos trabalhando aqui a noção de cultura, é interessante aqui o quanto que, às vezes, a gente se fecha muito na tecnologia, nos avanços, no hoje. Às vezes somos muito mais capitalistas e esquecemos de conhecer, de estudar ou até de procurar entender mais sobre a nossa cultura popular, não só regional, mas da cidade mesmo. Então, acho que é interessante fazer também, a partir desse estudo da cultura e sociedade, da história e sociedade, esse resgate aqui desses aspectos que são muito importantes e fazem parte, constituem, por exemplo, o ser, o viver na nossa cidade, no nosso estado e também no nosso país. Como eu falei num outro momento, é preciso fazer um resgate de muitos aspectos do artesanato, da música, da dança, de festas, que para muitos parece que é algo do passado, algo ultrapassado, mas na verdade faz parte e a gente tem que trazer novamente esses aspectos, esses pontos para a nossa cultura atual hoje. Mas aí alguns podem pensar e dizer que eu não vivo do passado, eu quero o futuro, quero construir, alcançar e ter um futuro maior
e melhor, mas para respeitar, para valorizar, para realmente interagir, viver em sociedade, é necessário a questão aí da cultura popular. Sem essa cultura popular, não é possível um conhecimento e uma convivência realmente integrada com a vida em sociedade, com o ser humano em geral. Aí nós temos aqui então cultura material. A cultura material representa o conjunto de patrimônio cultural e histórico formado por elementos concretos que ao longo do tempo, né, foram construídos pelo ser humano. Como exemplos de cultura material, temos os elementos arquitetônicos, igrejas, museus, bibliotecas e os objetos de uso pessoal e coletivo, obras de arte, utensílios, vestimenta. Então, dentro dessa cultura material aqui, fica um outro conceito, outras características, algo que também deve ser muito resgatado e valorizado, né? E precisamos ter um senso maior sobre a questão do patrimônio cultural. Fica aqui, então, como incentivo a entender mais sobre o patrimônio cultural, porque hoje também nessa nossa sociedade capitalista, a gente fala muito sobre o patrimônio de riqueza, de bens, das pessoas milionárias, de um alto patrimônio. Mas só que aqui eu estou chamando a atenção para o patrimônio cultural, que é justamente vários dessas questões aqui, desses aspectos, dessas construções, dessa arte, dessa cultura, e como eu disse há pouco, tem-se em algum momento ficado de lado, falado pouco, tem pouco incentivo. Então, aqui, essa interação, essa boa convivência em sociedade, a partir da história, da aplicação da história hoje, se faz também como necessário essa colocação desses objetos aqui, dessa valorização do patrimônio histórico cultural, como eu disse, não só do patrimônio histórico, do patrimônio cultural das nossas construções hoje, mas também de outros períodos da nossa história. Aqui, e avançando um pouco mais, vamos entender o que vem a ser imaterial. Então, veja, o conceito de cultura, antes de explicar a cultura imaterial, ele é bem amplo, ele traz vários aspectos, várias manifestações do ser humano, de vivência, de sobrevivência, de estar no mundo. E aqui agora também a gente tem a cultura imaterial. Diferente da cultura material, a cultura imaterial é formada pelos elementos intangíveis. Ela representa o conjunto de saberes, tradições, técnicas, hábitos, comportamentos, costumes e modos de fazer de um determinado grupo. Considerado um patrimônio cultural transmitido entre gerações, temos como exemplos as lendas folclóricas, as feiras populares, os rituais, as danças, a culinária e etc. Então, tem diferença aí da cultura material e da cultura imaterial. Aqui eu citei alguns exemplos e como eu tenho falado, explicado, colocado elementos aqui, né? É importante que a gente tenha a noção e busque conhecer mais sobre esses elementos da cultura imaterial e da cultura material. Para viver só no passado? Não, para compreender melhor e valorizar melhor o nosso ser, o nosso estar, o nosso valorizar e o nosso crescer no tempo
presente. Quando a gente vê aí, para citar um exemplo aqui, e ainda dentro dessa questão aí da cultura material e imaterial, que vem muito também, né, que a gente volta um pouco aqui em detalhes do patrimônio histórico, da cultura popular, da cultura erudita, nós temos que aprender e combater aquilo que a gente chama de desgaste, né? De desvalorização e, infelizmente, até destruição do patrimônio cultural, do patrimônio histórico. Às vezes a gente vê em noticiários, escuta em rádios, depredação, destruição, pichação. Quando eu digo isso, de uma pichação e destruição de bens que são patrimônio da humanidade, ou seja, é algo que foi colocado, construído, que foi edificado, mas que, às vezes, pelo desrespeito, pelo vandalismo, é destruído. E aí, novamente, a gente precisa entender e ver a riqueza da diversidade cultural e ver que, infelizmente, tem pessoas que não têm esse senso de interação, de vivência em sociedade e acaba destruindo o patrimônio público, o patrimônio material, o patrimônio histórico. Para muitos, a história, a cultura, os costumes de uma cidade, de um determinado povo, de um determinado país, não tem valor nenhum. Isso é muito ruim, é algo que a gente deve ter um senso, um pensamento crítico e não copiar isso, porque é algo que não agrega, muito pelo contrário, né, acaba dividindo, gerando discórdia, gerando violência, gerando vandalismo. A gente não quer isso, a gente quer a união, o conhecimento e o reconhecimento da diversidade cultural. Então é importante conhecer essas manifestações e se em algum momento aqui, em vários momentos, eu estou falando de uma maneira geral, estou apresentando conceitos da cultura como um todo, eu tento e quero também colocar alguns exemplos do que é da nossa realidade, da nossa cultura local, do nosso patrimônio, do nosso ser e viver, e que faz parte da nossa história local, estadual, regional. Então, é importante também não esquecer e valorizar, reforçando, como já falei, em outro momento, na outra explicação, no nosso outro momento, conhecer e valorizar, mas não deixar de lado a nossa própria cultura aqui, aquilo que a gente tem também de essencial, de valor aqui no nosso meio, na nossa cidade e nosso estado, no nosso país. Avançando um pouco mais, nós temos a cultura organizacional. E o que vem a ser essa cultura organizacional? Também chamada de cultura corporativa, reúne um conjunto de elementos associados aos valores, às missões e comportamentos de determinada organização. Dentro do contexto da globalização e dos estudos mercadológicos, esse tipo de cultura foi criando padrões de funcionamento e operações, por exemplo, né, dentro de uma empresa. Então, cultura erudita, a música, a cultura, ela é diversa, ela se manifesta de diferentes aspectos, formas, em diferentes povos, nações e línguas. Aí a gente tem presente também a diversidade religiosa, as danças, comidas típicas e vários desses detalhes aqui, eu estou colocando aqui agora um conceito, uma noção de algo que é muito
próprio, né, do auge que a gente vive hoje, né, que são aí está ligado com as empresas. Então, a cultura organizacional ela está ligada a esse ambiente corporativo, né? Se hoje também, né, a gente vê falar determinada empresa 50 anos de existência, 40 anos. Então, a gente vê também que cada empresa, cada cultura organizacional, ela trata dessas empresas, trata do ser corporativo. Bom, temos aqui a cultura corporal. E o que vem a ser a cultura corporal? Ela analisa o comportamento dos seres humanos em seus mais diferentes grupos. Ela reúne as práticas relacionadas ao movimento, como danças, jogos, atividades, comportamento sexual e festividades. Então, como eu disse, né? Tudo que se diz de ser humano, de humanidade, passa e tem um envolvimento, uma ligação com a cultura. Então, jogos, atividades, e aí se a gente for pegar, né, por exemplo, a questão dos jogos, né? Os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga, todo esse movimento, toda esses aspectos, essas manifestações do ser e do viver na Terra são importantes e como eu reforço aqui, né, isso está dentro do estudo da história, de uma história aplicada, de uma história e sociedade. Então, tudo isso aqui é muito rico, é muito importante e é algo que a gente pode aproveitar mais, trazer mais para a nossa realidade. E já que a gente está falando de elementos, vamos ver aqui os elementos da nossa cultura. Associado aos valores materiais e espirituais, os elementos culturais são elementos da cultura material, associados aos elementos tangíveis, concretos e palpáveis construídos pelos seres humanos. Como exemplos de cultura material, podemos citar as construções e os objetos, museus, igrejas, obras de arte, vestuário, utensílios. Aqui a gente está trabalhando aspectos teóricos, conceitos, estou explicando, e à medida que a gente vai avançando, eu estou tentando trazer também, né, uma importância de enxergar esses elementos ao nosso redor, não nos fechar apenas a televisão, a internet, mas olhar para o que tem de histórico na nossa cidade, uma praça, uma igreja, uma obra de arte, utensílios, porque somente conhecendo, tendo a noção do alcance desses elementos, é que a gente realmente vai se sentir um ser humano mais presente, um ser humano mais completo em relação a tudo que está ao nosso redor. Porque senão a gente acaba não querendo aprender, ou achar que não é importante, ou até não querer valorizar esses aspectos, justamente porque acha que não é interessante. Mas é interessante e deve ser conhecido e valorizado. Vamos agora para os elementos da cultura imaterial. Relacionado com os elementos intangíveis espirituais de um grupo, a cultura imaterial representa os saberes, os modos de fazer e os valores partilhados entre os membros de uma sociedade. Como exemplos, podemos citar os rituais, as lendas, as festas, a linguagem, a culinária e etc. Veja aqui, saberes, modos de fazer e os valores partilhados. Esses saberes, esses modos de fazer e esses valores partilhados, eles estão dentro dessa diversidade cultural aí e eles devem ser conhecidos, analisados, valorizados a partir do contexto
de vida, de estar, de presença de cada povo, de cada civilização. Voltando um pouco para a Grécia Antiga, elementos da Grécia Antiga, que saberes que são estudados e podem ser aplicados por nós hoje no cotidiano. Quando a gente fala aqui, né, de sabedoria de vida, de conhecimento e valorização do teatro, da arte, das manifestações culturais, da união entre história, filosofia, sociologia, dessa interligação, desse diálogo entre os saberes, a gente tem aqui, então, um ponto muito importante a partir dessa partilha, desses modos de aprender e de fazer. E aí, como eu coloquei aqui, né, e vamos avançando mais um pouco, esses elementos, eles se ligam a partir das definições de cultura de massa, de cultura erudita, de cultura popular, da cultura corporativa e, acima de tudo, também dessa cultura corporal. E o que é interessante aqui, voltando um pouco nessa parte da cultura corporal, é como que a dança, né, as festas, a culinária, ela é muito difundida. Não só às vezes de uma cidade num estado, mas de uma cidade para outros países. Aí a gente pode citar aqui, por exemplo, no nosso país, nossa cidade, né? O que é característico, o que é forte na nossa cultura local, que faz parte do nosso patrimônio, da nossa cultura aqui, e a gente passa, vende, transmite, compartilha, apresenta isso também em um outro país, de uma outra nação. Acho que é importante também a gente parar para pensar um pouco sobre isso e trazer esses elementos sobre essas determinadas aplicações, exibições dessas festas, dessa culinária em outros países. Então, esses elementos, eles têm e devem ser identificados, valorizados e cada vez mais difundidos, divulgados no nosso meio, mas também de uma forma mais geral a nível nacional e às vezes até também a nível mundial. Características da cultura, vamos avançar um pouco mais aqui. Determinada pelo conjunto de saberes, comportamentos e modos de fazer. Possui um caráter simbólico, é adquirida por meio das relações sociais de um grupo, é transmitida para gerações posteriores, não é estática, sendo influenciada por novos hábitos. Então, essas características, né, é algo que nos faz realmente entender e ver a importância, o alcance e o quanto que a gente vai ter um aprendizado, uma aplicação melhor a partir dessas noções das características da cultura. Então, novamente, a gente vem para o nosso país e procura entender aqui, né, o que é a cultura brasileira. Então, veja, estamos discorrendo sobre história, história geral, elementos da história do Brasil, cultura, as suas divisões, os seus elementos, as suas características, e aí agora a gente vai para a questão da cultura brasileira. A cultura brasileira resulta da mistura de raças e etnias que constituem o país desde o descobrimento. A diversidade cultural brasileira foi influenciada por 4 grandes grupos.
os colonos portugueses, os índios que já viviam antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, em 1467 a 1520, os negros africanos que foram escravizados, os europeus que chegaram principalmente ao fim do período de exploração da mão de obra não remunerada. E aqui, esses aspectos, né, essa diversidade aqui, é tão importante porque para a gente ter um senso mesmo, né, de ser brasileiro, de ser cidadão, de viver de forma ética e ser sociável na nossa cidade, no nosso país, a gente precisa entender esses grupos, o que eles representam, né, e trazem para nós até hoje. E aí o que a gente tem aqui, né? Querendo ou não, a gente tem que ver o Brasil e ver também o Brasil diante de outros países, essa realidade, esses fatos, esses aspectos, numa ótica também de outros países. Diferente da maioria dos países que passaram pelo processo de colonização, o Brasil é marcado pela miscigenação, condição que influencia diretamente na cultura. Há comportamentos que resultam da mistura de múltiplos grupos. Podemos ver essa realidade em festas, regras de etiqueta e crenças. A língua portuguesa, que é um importante elemento da unidade nacional, também está entre os pontos de destaque da cultura brasileira. Então vejam, quando eu digo, né, das disciplinas, das áreas de conhecimento que se tem uma ligação, que compartilham conhecimento, que compartilham aspectos, elementos, aqui, né, a gente tem também, né, dentro da história, da análise, da investigação dos fatos históricos, das conquistas, das características da cultura, aqui a gente tem também, então, esse detalhe aí da língua, né, da língua portuguesa, que ela faz parte, né, da nossa cultura brasileira. Então, a gente vê aí uma riqueza e é importante valorizar isso, desde dos elementos que fazem uma culinária, dos elementos da dança, de cada região do nosso país, a gente vê também essa importância da língua portuguesa aí. E isso diferencia, né? Traz alguns elementos diferentes para cada estado, para cada região. Em consequência das dimensões geográficas, os diferentes grupos que se estabeleceram no país influenciaram a língua de maneira particular. Como eu citei há pouco, né? Tem aí uma. Que até eu vou explicar e vou ler mais abaixo. Há uma diferença aí de pronúncia, né, entre uma região e outra. Então, é interessante ver isso também como um elemento de diversidade que pertence à cultura, que pertence à nossa cultura brasileira, e que é um objeto, que é uma particularidade, né, que deve ser também considerada por nós no nosso estudo aí de história e sociedade, de história da cultura brasileira. Aí nós temos aqui, né, embora seja a mesma, a língua é pronunciada de maneira diferente no sul, no sudeste, no norte, no nordeste e no centro-oeste. Todas diferem do português falado em Portugal. Então, até aqui, nessa nossa explicação sobre cultura, é muito interessante voltarmos e marcarmos aqui, darmos alguns detalhes aqui sobre a cultura brasileira nessa parte de mistura de raças e etnias, para a gente entender mais da diversidade cultural presente no nosso país e valorizar e respeitar. E aprender a comentar, a ter um olhar, um pensamento, um senso crítico sobre, infelizmente, os vários momentos que a gente tem de desrespeito, de intolerância, de desvalorização de uma determinada região
ou de uma determinada manifestação cultural no nosso país. Então, isso é importante, que quando a gente fala aí, né, de vivermos em um país de liberdade de expressão, de um país democrático, né, aí a gente fala e lembra um pouco da política, mas, sobretudo, voltando aqui nesses elementos aqui, né, dessa diversidade, dessa mistura, e aí voltando nas características da cultura, é que a gente quer aqui reforçar essa história, essa cultura, não como algo que está aí e que não merece um destaque. Merece, e merece o respeito, o devido estudo, né? E, ao mesmo tempo, a devida explicação, a devida colocação, não só no país, mas também no mundo. Que quando a gente fala, né, que se valoriza a comida de um estado, de uma nação, a gente vê que também essa importância de valorizar a, aquilo que a gente tem de melhor também, e que muitas das vezes não é valorizado. Então fica aqui, né, como reflexão, como busca, né, essa, esse respeito à forma como é pronunciada a nossa língua, né, em cada região do país, cada região do país com as suas características, os seus elementos culturais específicos e que são e fazem parte da diversidade. E essa questão, quando a gente volta aqui, né, no elemento que tem que ser citado, que é sobre a questão, né, dos, por exemplo, os negros africanos que foram escravizados, infelizmente até hoje, né, a gente tem muito esse elemento aí, né, do racismo, do preconceito, de discriminação. A gente tem também a questão, quando a gente fala de aspectos da religião, né? Esses aspectos, quando a gente fala aqui, né? Elementos da cultura material, e aí a gente vê aqui igrejas, né? Então, obras de arte. Eu volto e reforço que às vezes, infelizmente, acontece muito, né? Que é um desrespeito, às vezes, a uma determinada religião, uma determinada crença, e às vezes a destruição de obras de arte, a depredação do patrimônio público, um desconhecimento, né, do que vem a ser aqui, novamente voltando no texto, do que vem a ser patrimônio histórico. Então, para realmente nós aplicarmos, entendermos o quanto que a cultura ela é ampla, ela tem uma diversidade, nós temos presente no nosso país uma diversidade cultural, e aí fica como reflexão, né, até que ponto nós estamos conhecendo, valorizando a nossa cultura, a cultura brasileira, e, sobretudo, a nossa cultura regional, a nossa cultura local. Esses pontos, esses aspectos são interessantes e não devem ser deixados de lado. Então, marcar aqui também essa palavra diversidade cultural, porque muitas pessoas da nossa realidade, da nossa atualidade, não têm um conhecimento, uma noção do que vem a ser isso e o quanto que esta essa diversidade cultural ela é necessária e ela é rica, não somente para o nosso país, mas para todo o mundo, que a cada dia se desenvolve, tem os seus pontos positivos dentro desse desenvolvimento, mas também tem, infelizmente, registros que são negativos no ponto em que se tem aí a desvalorização, a destruição, a guerra e, acima de tudo, infelizmente, né, o menosprezo de uma determinada cultura, de uma determinada civilização. Então, acho que isso
é algo que a gente tem que ter uma maior consideração e estudar sempre, aplicando a nossa realidade hoje. Então, já quase finalizando essa parte, essas nossas considerações sobre cultura de uma forma geral, vamos marcar aqui algumas palavras, deixar aqui alguns destaques, né, que vão ser interessantes para que a gente possa continuar avançando e respeitando e valorizando todo esse nosso ser e viver a partir dessa diversidade cultural. Vou destacar essa parte aqui, né? A partir, né, as nossas, quando a gente fala, né, de necessidades humanas, essa parte que é muito importante, né? A partir das necessidades humanas, vão sendo moldados e criados padrões e comportamentos que geram uma determinada estrutura e organização social. Então, vamos pensar como está a nossa sociedade contemporânea. Primeiro, pensar um pouco da nossa sociedade contemporânea no mundo. Existe totalmente uma convivência pacífica e harmoniosa entre os países e as diferentes culturas? Existe uma distribuição, aí a gente indo para um lado um pouco aí da cultura capitalista, né? Será que às vezes um determinado país olha, vende, comercializa com outro país apenas com interesses econômicos? Há uma partilha de conhecimento, de tecnologia, de preservação do patrimônio, aí, quando eu coloco do patrimônio, né, histórico, do patrimônio público, mas também dessa questão, né, do ambiente, né, em que cada país, nação, estado está localizado. Então, essa frase que eu deixo aqui é para a gente ter essa noção e ver que está realmente precisando ter maior engajamento, né? Maior interesse, e sempre é importante que nós tenhamos um olhar sobre essa convivência, essa vivência das pessoas, né? Das diferentes culturas de cada país, e se realmente cada país está fazendo essa partilha, está realmente colocando, né, para cada cidadão essa necessidade de conhecer a diversidade cultural, de respeitar e de valorizar essa diversidade cultural aí. E também, ao mesmo tempo, aqui, dentro dessa cultura, eu acho que é bom a gente reforçar que é preciso ter mais partilha, né, de bens, de valores econômicos, de valores culturais, de potencializar também o desenvolvimento e a preservação de bens que são culturais. No caso do nosso país, acho que é necessário que a gente conheça mais sobre a cultura erudita. Cada talento, manifestação cultural é essencial, mas o que a gente tem aqui também, que eu estou reforçando aqui, é essa busca, né, de entender, né, o que é o teatro hoje, o que é a apresentação de um concerto, o que é uma peça teatral. O museu é algo que deve ser visitado. Então, assim, o que tem a ver os elementos, o que é exposto em uma galeria, em um museu, em uma cidade histórica às vezes está até próximo de mim, ou no meu estado, ou próximo da minha cidade, eu já fui para visitar, para conhecer. Quais são as festas, as manifestações populares, as festas populares na minha cidade, no meu estado? Aí também fica para reflexão, essas festas, elas estão sendo
valorizadas, qual é o alcance delas, qual é a repercussão delas na minha região, na minha cidade, no meu estado. Então, acho que tudo isso é importante e tem aí uma necessidade de ser mais conhecido, melhor estudado e aprofundado, com fins de gerar uma convivência mais harmoniosa, mais pacífica, e ao mesmo tempo também um incentivo para os nossos filhos, para as futuras gerações conhecerem e valorizarem também esta diversidade cultural, esta nossa língua portuguesa, esse nosso patrimônio histórico e, acima de tudo, colocar o conhecimento a favor disso, que quando a gente tem aí, né, esse conhecimento a favor, então, ou seja, esse conhecimento a favor vai gerar maiores explicações sobre a importância da cultura e da cultura aplicada no nosso Brasil, do respeito à diversidade cultural, de conhecer, potencializar, valorizar as nossas manifestações, os nossos elementos culturais que estão bem próximos de nós aqui na nossa realidade. Então, são essas as questões, tendo até aqui o alcance e a importância da história, essa cultura aplicada a esses períodos da história e, acima de tudo, como que nós vamos crescer, sobreviver e desenvolver em sociedade a partir de uma convivência pacífica, a partir de elementos culturais bem conhecidos, respeitados e valorizados. Eu acho que esse é um ponto essencial e que fica para as nossas reflexões, para que a gente possa realmente entender e colocar mais respeito e ter um senso crítico, principalmente sobre aqueles que, infelizmente, até hoje não consideram ou às vezes não investem maiores recursos, isso não só a nível nacional, mas a nível mundial, né? E muitas coisas se perdem. E, de um outro lado também, a gente, para finalizar aqui, às vezes a gente tem muitas destruições de patrimônios históricos mundiais, né? De bens, de culturas que estão aí, né? De outras civilizações que às vezes na nossa realidade estão sendo destruídas por pessoas que não consideram a nossa, ou melhor, que não valorizam algumas culturas. Então, quando eu digo valorizar, ter e potencializar todos os elementos, artes, culturas, diversidade de pensamentos, de saberes, isso é de uma maneira geral. Para chegar a essa maneira geral, é importante que nós tenhamos um senso do que é cultura local, nacional e como ela se reflete também de uma maneira planetária, né, de uma maneira mundial. Acho que isso é muito importante e traz para nós esse desafio de sempre aplicar a história hoje. A cultura é reforçada, é valorizada hoje com elementos que para muitos não tem tanto sentido, não tem tanto valor, mas são e fazem com que, se a gente pode pensar que daqui a 30 anos, o que será que está aqui hoje, que vai estar bem, que vai estar preservado, que vai estar sendo falado daqui a 30 anos, por exemplo? Ou o que já passou, né, há 40 anos atrás, que eu conversando, dialogando com um determinado jovem, com uma determinada pessoa, ele não se lembra mais. Então, acho que isso também é importante, dentro desse nosso estudo de história aqui, trazer para o nosso debate, para o nosso ensino, para o nosso conhecimento. Valorizar,
preservar, reconhecer, para que as futuras gerações entendam e valorizem também esse momento como algo interessante e essencial para todos nós hoje e também para as futuras gerações.